Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada. Gosto, gostável, gostas, gostênis, prepósteros. Como é que você tá, amigo? Eu tô muito bem, muito obrigado. Depois desse filme, talvez nem tanto, né? Talvez eu fiquei um pouco louco. Talvez eu tenha ficado um pouco frankensteinizado aí. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. Se você pudesse escolher... A gente tava falando aqui em off do Não Importa, né? De falar sobre assuntos que não importam. Se você pudesse escolher uma celebridade falecida pra encarnar em você de vez em quando, no meio de uma outra frase, quem você escolheria? Pensa bem sobre isso. Cara, mas você me pegou de surpresa agora, hein? Ele só pode escolher uma, né? É um negócio... Nossa. Aí quanto mais você escolher, mais doido você fica. Você que escolhe. Talvez um Tolkien, mas aí o Tolkien ia ver essa série Senhor dos Anéis e ia querer morrer de novo, né? É, exatamente. Ele ia ficar xingando igual a Mary Shelley. Isso aí ia ser igual o filme. Depois de décadas de atuação, Maggie Gyllenhaal traz para o seu segundo filme como diretor uma proposta curiosa. Em A Noiva, Maggie busca uma nova interpretação para a história nunca escrita da noiva de Frankenstein. Apesar de não existir como personagem viva de Mary Shelley, A Noiva já conta com diversas vidas no cinema, a primeira sendo em 1935 e sempre por diferentes perspectivas. O filme fez muito barulho entre os críticos, mas passou longe de conseguir o público que a Warner desejava. Por que isso aconteceu? E o que a gente achou de A Noiva? Será que já é possível definir qual é o estilo de Maggie Gyllenhaal como diretora? Mas antes do episódio começar, segue o Meia Pantufa nas plataformas que você ouve. Com apenas um clique, você vai ser o primeiro a saber dos novos episódios. E isso ajuda demais o podcast a continuar crescendo. E outra coisa importante demais é avaliar. Dar 5 estrelas no feed do Meia Pantufa no Spotify, curtir esse episódio no YouTube e fazer o mesmo nas outras plataformas é essencial para a distribuição do podcast. A gente tá pertinho da marca das 100 avaliações e você pode contribuir. E a gente tá também no Substack, então segue o Meia Pantufa lá para receber conteúdo escrito toda semana. Seja esse conteúdo uma expansão do debate do episódio, seja algum assunto mais quente do momento, talvez até uma crítica de filme que não chegou a virar episódio. Falando tanto em episódio, você tá no meio desse episódio e concordou com alguma coisa, discordou de algo ou quer só participar? Então comenta aí, porque esses comentários não só são muito legais pra gente conversar com vocês, como eles aumentam a relevância do podcast. Chegou a hora! Hoje é dia de A Noiva! Exclamação, no Meia Opinião. Meia Opinião. Amigos, tô muito feliz que esse filme entrou em pauta. Vocês lembram que eu tava lutando por ele já há semanas, porque ele tava nos cinemas, e aí vocês não conseguiram ver no cinema. E agora, de repente, assim, vocês conseguiram ver, magicamente. O que será que aconteceu que vocês conseguiram ver, assim, né? Não entremos em detalhes. A Noiva é o segundo longa da Maggie Gyllenhaal. Gyllenhaal, não usaremos a pronúncia sueca. Vamos falar Gyllen mesmo, que a gente tá acostumado. O primeiro é A Filha Perdida, e eu acho que o Gusto até deu uma risada quando ele foi falar. Ficou em off aí no episódio, mas ele deu uma risada quando ele foi falar de, será que dá pra definir o estilo da diretora? Porque eu acho que já dá pra dar um spoiler. Não, A Filha Perdida e A Noiva são filmes radicalmente diferentes, e eu acho que isso vai entrar muito na nossa conversa, assim. Quem assistiu A Filha Perdida e tá esperando um filme parecido, quando for ver A Noiva, não vai ficar muito satisfeito, tá? A Noiva se passa na Chicago dos anos 30, a gente se encontra com a criatura do Frankenstein. Se é a Chicago dos anos 30, ele já está vagando há um tempinho pelo mundo, solitário, sendo humilhado, sendo detonado, como sempre, né? Como é o cerne da história original. E ele chega nessa Chicago pra procurar uma nova Frankenstein, uma cientista que atua na mesma área que o criador dele atuava, porque ele tá se sentindo solitário e ele quer criar uma noiva pra ele quer criar uma mulher pra que ele possa se casar e ele não seja tão só no mundo. Essa ideia foi raspada ali pela Mary Shelley no romance original. O Victor Frankenstein chega a pegar um cadáver feminino pra reanimar, mas aí quando ele começa a ter as crises de consciência dele, ele vê que aquilo não vai dar certo, que aquilo é imoral, e ele queima o laboratório, o castelo, com a mulher junto. Ela nunca chega a ser reanimada, mas é óbvio que era uma ideia boa demais pros estúdios deixarem passar, e aí A Noiva de Frankenstein saiu em 35, já tivemos várias outras adaptações da Noiva de Frankenstein. Pra quem quiser saber mais, vá. É claro, a gente sempre vai indicar o RDM tem um episódio sobre a noiva e sobre todas as outras noivas também, episódio bem recente, vai lá no República do Medo. Sobre todas as noivas.
noivos. Um podcast sobre noivos, sobre casamento. Exatamente, bem tranquilo, bem de boa. Um abraço pros amigos Thiago Natário, Gabi Laroca e Gabriel Braga também. E aí o Frankenstein, essa cientista, pela curiosidade profissional, topa e reanima essa mulher que é meio a Mary Shelley, assim, literalmente a Mary Shelley. Ela tem uns ataques de pelanca, a Mary Shelley baixa nela e ela começa, tipo ela é metade... Tourette, né? É tipo um Tourette, exatamente. Ela age normalmente e de repente a Mary Shelley baixa nela e ela começa a falar impropérios e agir como essa mulher revoltada fora da casinha. E o filme é várias coisas, né? O filme é meio manifesto feminista, o filme é meio Bonnie e Clyde, o filme é meio reinvenção de Frankenstein, ele é um apanhado de coisas e a gente vai falar um pouquinho sobre A Noiva hoje. É muito legal porque quem viu só o trailer do filme, não vai só pelo trailer, vocês não tem nada a ver com o trailer do filme. E acho muito legal que vendo o cartaz aqui no IMDb, tem um palavrão no cartaz, né? Já é uma ideia de, isso aqui não é um filme qualquer, não é um filme family friendly, nem é um horror de shopping. Você vai ter uma coisa diferente. Tá escrito lá, vem a noiva do caralho, no pôster da noiva. Gusta, fala um pouquinho aí da sua experiência com A Noiva, da Maggie Gyllenhaal, da Jessie Buckley e do Christian Bale. Gente, então, esse filme tá fresquinho na minha cabeça, eu acabei de assistir, acabei de sair da sala de cinema. Uma manhã tranquila, né? Uma manhã. Vim aqui direto falar com vocês. Então, assim, tudo que eu falar aqui, eu acho que eu posso mudar um pouco de... eu ainda tô formando um pouco, né? Acho que quando a gente assiste, assim, o filme tá muito fresco, a gente ainda tá pensando sobre como ele ressoou, assim, né? Como ele tá com a gente, assim. Demora um pouco pra processar, né? Eu prefiro sempre assistir o filme um pouco antes de gravar, por acaso não deu, mas é isso. E assim, é bom, é uma impressão também... no seu cinema aí, 8 horas da manhã no sábado, né? Exatamente. Sessão muito específica. Meu cinema aqui tá muito difícil de encontrar esses horários bons. Assim, parece sabe? Filme brasileiro, ainda. sabe? A única sessão de velhos bandidos que tá passando no Cinemark aqui é meio-dia, gente. Assim, sério. É fácil, né, pra todo mundo. Só pedir demissão. Enfim, eu acho que o Luiz, na última fala dele, ele resumiu bastante sobre a impressão que ficou pra mim do filme, né? Eu acho que é um filme que tem várias facetas. Ele é um filme que ele é muita coisa. Ele é um filme que ele é, sim, Bonnie e Clyde. Ele é uma homenagem ao cinema, né? Ao cinema, aquela era de ouro, assim, né? Uma coisa meio... vamos resgatar o que... Nem é a era de ouro, na verdade é aquele comecinho do cinema, né? De como que era o interpretado, como os espectadores interpretavam a magia do cinema. E, enfim, nem imaginava que podia ter isso, sabe? E de repente tinha. O Frankenstein, ele é um cinéfilo, né? Ele é apaixonado por cinema, ele vai lá assistir o ator que ele viu crescer, literalmente, né? Ele o cinéfilo de um filme só, de um ator só, né? Cinéfilo de uma... na verdade, ele é um obcecado por uma pessoa, né? Ali, por um ator. Nepo então, brother. É até meio problemático. Até meio problemático. Tem muita coisa, tem esse manifesto feminista também, que aparece muito no filme, e ele é verbalizado em muitos momentos, em outros momentos ele tá na trama também. Tem também toda a relação que a médica, né, a nova médica Frankenstein, ela antes ela era confundida porque ela só usava o sobrenome dela, e aí, na verdade, ela é uma mulher, ela era confundida ela se passava por um homem, assim, né, não se passava propositalmente, mas as pessoas confundiam ela com um homem, então não é o médico louco, é a médica louca. Tudo eles vão brincando, assim, com essa coisa de, a mulher não pode fazer, a mulher pode sim, né, então sempre tem essa brincadeira que o filme dá essa reviravolta sempre, de, tipo, o foco é o Frankenstein? Não, o foco é a noiva. O foco é o médico? Não, é uma médica. Quem descobriu isso foi um homem ou uma mulher? Não, foi a mulher. Então tem uma tentativa de sempre buscar o holofote pra noiva, né, pra mulher, pra figura feminina. Então esse manifesto, ele é muito explosivo no filme e ele tem essa questão do escatológico, do gore e do palavrão também, que tá até no pôster, muito presente, né? Então é como se viesse essa justificativa de que o filme é um filme mais voltado pro feminino, voltado pra esse manifesto mais feminista mesmo, só que ele vem sujo, ele não vem limpinho pra você assimilar aquilo de uma forma assim, entendi o que o filme tá me dizendo, sabe? Essa é a mensagem que o filme tá me dizendo. O filme tem mensagens e
mensagens ao longo dele. Ele vai trazendo vários insights que estão na cabeça ali da Maggie Gyllenhaal. Então, é uma história que, no fim das contas, eu achei até bem original, sabe? Apesar do conceito ser bem antigo, né? Que é essa questão do Frankenstein, da noiva de Frankenstein. É uma coisa, assim, que já tá montada, remontada há muito tempo, né? Ela usa desse artifício do próprio Frankenstein, da própria montagem de coisas diferentes e espécies e gêneros diferentes de filme e de abordagens pra montar o filme dela. Então ela acaba fazendo também um filme meio Frankenstein, né? Eu acho que a ideia dela é pegar essa toada, assim, essa temática pra mostrar que o filme dela também pode ser remontado, pode ser costurado e pode ser feio, pode ser grotesco, pode ser, sabe, sangrento. Ele tem cenas que você não quer olhar, né? Então você fica com aquela coisa meio... O gore do filme vem pra mostrar o traço principal do personagem. Quando você olha pra aquelas pessoas, você tem repulsa, você não quer... Eles são marginalizados, né? O Frankenstein, ele tem toda essa mística. A gente tem um episódio sobre o Frankenstein do Guilherme Del Toro. Eu falo muito sobre como eu gosto muito da história do Frankenstein. Eu acho a Mary Shelley, assim... O livro é fantástico. O livro é uma peça, assim, muito... E o do Del Toro raro, é né? muito mais clean, tá, gente? Se vocês forem embarcar nesse aqui com a onda do Del Toro também, vocês também vão quebrar a cara. O Del Toro é muito mais limpinho, muito mais Del Toro. Esse filme é mais, total. mais sujo, né? O Frankenstein de borracha, né? Tipo assim, dá vontade de ter um action figure do Frankenstein do Guilherme Del Toro. Esses personagens aqui da Maggie Gyllenhaal, não. Então tem toda essa questão da própria temática do filme encontrar com o roteiro do filme, né? Ao mesmo tempo que eu entendi tudo que ela fez, eu não entendi a mensagem que ela quis passar. Porque em vários momentos, esse manifesto feminista, que eu acho que, no fim das contas, é o que ela mais queria fazer, né? Que ela explora isso nos diálogos, ela fala bastante isso, principalmente em um dos diálogos finais ali entre os dois protagonistas, ela fala, né? Não, eu não preciso de você como referência, eu só sou a noiva, né? Apesar de eu ter nascido como sua referência, como a sua imagem e semelhança, né? Como seu parzinho, hoje eu sou só a noiva, não sou a noiva de Frankenstein, sou the motherfucking bride. Então tem toda essa coisa de, tipo assim, no final das contas, remontar a independência, a individualidade e esse grito feminista da personagem em determinadas cenas, e eu acho que ela faz isso várias vezes, assim, muitas vezes ela faz isso, só que parece que no final ela abandona. Eu não entendi, assim, por que ela finaliza o filme da forma como que ela finalizou, sabe? É pra honrar a origem dela, é pra mostrar que aquilo ali sempre continua, que aquele conflito entre o masculino e o feminino sempre vai existir. Se for por isso, que bom, mas... Eu acho que, tipo assim, ela traz muitas mensagens e no final parece que elas ficam um pouco perdidas, sabe? Elas ficam desmontadas. Entendo que é por causa da temática do filme, né? É toda essa questão do monstro, o monstrengo, o filme monstro da Maggie Gyllenhaal. Eu não vou ser limpinha, eu não vou ficar fazendo só a filha perdida aí, né, pra sempre. Eu posso fazer coisas diferentes. Então, essas foram, assim, minhas principais impressões do filme. Tenho consciência do que ela fez, imagino que ela tenha se inspirado muito na estrutura do roteiro com a imagética do Frankenstein, mas no fim das contas parece que não surge uma grande representação do que ela queria fazer, sabe? Eu não consegui entender, como eu disse, eu acabei de assistir o filme, então ainda tô colocando as partes no lugar. Vai mandar pro editor um adendo de 45 minutos na segunda-feira pra poder, pessoal, já põe aqui no passaram episódio, 2 dias. sabe? Eu mudei de algumas opiniões. Não, mas não é nem assim. Eu tô aqui falando, mas assim, não é nem não chega nem a ser opinião, assim. Eu acho que é realmente o fato de eu não ter entendido muito bem onde que ela queria chegar com esse filme, sabe? Eu acho que eu entendi a proposta, a estrutura, no fim das contas, mas eu não entendi muito bem a mensagem, não. Eu achei que a mensagem ficou por ela mesma, ficou aquele filme meio, aquele poema concreto, assim, sabe? Que você explica o que é... Alguém aqui já leu poema concreto? Tipo aqueles poeminha que, tipo, a estrutura... montando o muro, né? Achei eu você monto o tentou muro. montar um poema concreto agora, em áudio. Não ia dar muito certo. Não sei. Tipo assim, eu vou montar um poema sobre um troféu e aí o poema vai ter o formatinho do troféu. Sei lá, alguma coisa desse tipo. Eu entendi o filme meio nesse sentido, assim, que ela quis fazer um filme que tem cara de Frankenstein. E aí eu queria entender mais, sabe? Eu entendi a concretude da coisa, mas a mensagem por trás desse concreto parece que eu não encontrei. Esse é o meu ponto. Se você tiver adendos, você escreve o texto do Meia
pantufa dessa semana. Ó, gente, É agora verdade. passaram 3 semanas, tá 4 dias. Agora eu entendi um pouco melhor, eu acho isso, aquilo, tá? Vai ficar esse recorte do episódio. Lucas, e aí? Fala um pouquinho sobre A Noiva. Cara, eu tava bem curioso pra assistir esse filme, porque eu vi o trailer dele no cinema, os últimos 3 filmes eu acho que eu assisti no cinema, passaram o trailer desse filme antes, e foi um trailer assim que, nossa, ele me passava uma vibe muito ruim, assim, muito de filme ruim, aquele filme B, de, nossa, por quê, né? Mas ao mesmo tempo você vê, pô, Maggie Gyllenhaal, Jess Buckley, o Christian Bale, tem uma galera que não vai estar à toa aqui, né, nessa produção, né? Então, enfim, eu tava muito curioso pra ver esse filme. Frankenstein também é comecei a ler o livro, eu também gosto muito da história, sempre foi uma história que me atraiu muito, mas nunca tinha lido o livro, tô lendo agora. E eu acho o primeiro ato desse filme aqui uma coisa sensacional, assim, espetacular. Ele já me pegou, assim, de cara, porque quando ele começa, eu não imaginava, mas eu não conseguia nem chutar que seria o que acontece. E assim, o pontapé inicial do filme, já você toma o maior spoiler do filme já tá logo no começo, de como que você vai acompanhar uma personagem que vai ter 2 personalidades, né? Vai ter uma outra personalidade dentro dela e tudo mais. E eu gosto muito desse caminho que a Maggie Gyllenhaal toma, de essa estrutura, o Gusta falou muito disso, né? De ter um filme com cara de monstro, com cara de Frankenstein. E o filme tem gore, o filme tem um pouco de body horror ali, ele tem uma pegada mais trash, um visual mais punk, de época ali, que eu acho que funciona muito, em termos, assim, de visual do filme, eu acho que isso tudo funciona muito. Eu gosto de como ela incorpora isso com a trilha sonora e com os movimentos de câmera que ela vai integrando. Tem umas cenas aqui que são maravilhosas, assim, da noiva caindo da escada, da noiva ressuscitando, sabe? Tem umas imagens aqui, umas cenas aqui que são muito bem filmadas e de uma maneira original, sabe? Tinha tempo que eu não via alguém fazer dessa forma. Mas eu acho que o filme ele vai se perdendo um pouquinho do meio pro fim. Eu acho que ela começa, esse manifesto feminista é muito forte, né? A gente tem toda essa questão das personagens femininas, né? Da noiva tentando, depois que ela retorna à vida, que ela se torna a noiva ali, tentando entender quem ela é, qual o lugar dela, tentando se entender como pessoa até ela conseguir se encontrar. Então meio que a gente tem um pouco dessa jornada dela, em busca de entender quem ela é de verdade, que é o quem ela já foi. E ao mesmo tempo a gente tem essas outras personagens, né? A gente tem a médica, né? A cientista, que a gente descobre na verdade é uma mulher naquela época. O pessoal lia só o sobrenome dela ali nos estudos, associava que era um homem. A gente tem a detetive, né? Que toma o lugar de um homem, que é a Penélope Cruz, né? Que é interpretada pela Penélope Cruz. Então esse manifesto feminista realmente tá muito forte no filme. É uma coisa que em várias cenas tá muito presente, assim, das mulheres tomando esses lugares centrais da trama, sabe? De guiar a trama. E o personagem até eu acabei vendo, eu não gosto muito a gente sempre fala isso aqui, que a gente não gosta muito de ver críticas de coisas antes de gravar, né? Eu acabei vendo um comentário até do Thiago Natari, que a gente mencionou aqui do RDM, e ele falou uma coisa que eu fiquei pensando muito, mas quando ele verbalizou ali no texto dele, que o Frankenstein aqui é um incel do caralho, né? Porque, tipo, ele... Mas é um incel que você entende ele ser incel, sabe? Porque ele é um monstro, cara, ele não é, sabe? Enfim. Ele é o incel original, né? Ele é o celibatário involuntário original. Nossa, ele é o primeiro incel. Ele é o primeiro incel. Oh, meu Deus. Enfim, mas ele tem muito essa pegada, né? De, ao mesmo tempo que a gente tá acompanhando um personagem que tá sofrendo com a solidão, naquela coisa, né? Aquela coisa meio do dilema do Wolverine lá também, que a gente tem no filme, quando ele vai ficando velho, né? O cara que vive pra sempre, que é imortal, mas e aí? Qual que é o preço disso? Vai ficar eternamente sozinho? E além disso, ele é todo segurado, né? Então não é uma pessoa que pode conviver ali com aparência sem que todo mundo fique horrorizado olhando pra ele. Então ele tá se sentindo muito sozinho, só que essa atitude que ele toma é um tanto quanto questionável, né? De citar uma pessoa pra ficar ali junto com ele. E eu acho que o filme trabalha isso muito bem, sabe? De não julgar muito a atitude dele, mas ao mesmo tempo mostrar as consequências daquilo, e conforme a trama vai se desenrolando, você meio que entende o que ele tá fazendo, mas você também vê que o filme não passa um pano pra falar que é certo nem nada. Então eu acho que a Maggie Gyllenhaal consegue ter um cuidado muito grande com esse personagem do Frankenstein, de onde ela coloca ele na história, de como ela... E ela já parte do princípio de, ó, todo mundo sabe quem é o Frankenstein, eu vou apresentar ele aqui, ele só tá numa época diferente, passou-se alguns anos e vamos lá. E então eu gosto muito do visual do filme, gosto muito de como ele é estruturado em termos de temática, em termos de como ele trata as personagens. A Jess Buckley aqui pra mim tá, assim, fenomenal. Quem viu ela em Hamlet... Que ano da Jess Buckley, cara, né? Nossa senhora. Eu acho que nós somos, assim, não que nós fomos precipitados, né? Mas a gente falou em algum episódio aqui que a Emma Stone é talvez a melhor atriz da sua geração. E a Jess Buckley, eu acho que ela já tá aqui, ó, pegando uma beira, assim, sabe? Na Fórmula 1, que vai subindo o nomezinho, assim, Jess Buckley já tá chegando ali. E tudo que eu vejo dessa mulher, eu fico impressionado com a atuação dela. Até o Christian Bale, que gosta, né, de ter essa atuação do método, de chamar mais atenção pras atuações dele, essa coisa mais caricata, que eu acho que ele fica até um
pouco mais apagado, até porque o filme é dela, né? Só que do meio pro fim eu acho que ela se perde, ela vai criando, a Maggie vai criando várias narrativazinhas, vários pontos soltos, aí você tem o arco da máfia, você tem um mafioso que ele aparece uma cena e nunca mais aparece, tem o arco das mulheres que estavam morrendo, tem o arco do detetive, que é meio solto, meio jogado, que do nada ele aparece lá e aí você vai descobrir que tem um passado, papapá. E O aí filme é você picotado. cara, o filme... Então, assim, tudo bem você querer colocar um visual monstro ali no filme, eu acho que isso funciona até certo ponto, mas chega uma hora que você tem que... E o filme tenta fazer isso, do meio pro fim ele vai tentando fechar as pontas que ele deixou solta e acaba ficando muita coisinha pra fechar, e eu acho que ele se perde. Aí vira essa coisa, eu acho que o Luiz começou fazendo essa comparação que muita gente tá fazendo, que é o filme ser meio Bonnie e Clyde, né? E você pode nunca ter visto nada de Bonnie e Clyde, mas é um casal que vai ficar aí rodando a estrada e roubando e matando gente, e é isso. E então é muito, o filme vira isso, e eu acho que daí pra frente o filme se perde um pouco, em termos do que o Gustavo falou sobre a mensagem do filme, né? Então eu vejo que tem presente essa coisa muito forte, né, do manifesto feminista, de até uma pegada meio surrealista aqui no filme em alguns pontos, do nada começa a acontecer algumas coisas, né, vem uma cena de dança e aí os personagens começam a se enxergar dentro dos filmes e tudo mais, e eu acho que isso funciona muito bem aqui no filme. Então, visualmente, trilha sonora, estrutura, eu acho tudo ótimo aqui no filme. Eu acho que o roteiro acaba se perdendo muito ali do meio pro fim, que ela é exatamente o que o Gusta sentiu. Qual que era a mensagem desse filme? No fim, acaba ficando tudo meio apressado. O final eu acho muito apressado, de tentar ir fechando aquelas pontas ali, sem falar que algumas coisas acontecem meio que do nada, assim, né? Eu acho que ele tem muitos furinhos, assim, que eles ignoram e que, beleza, se tiver com boa vontade, você ignora e vai pra frente, mas quando chega essa hora de ir fechando essas outras narrativas, eu acho que vira esse filme, esse road movie ali, que fica meio igual a qualquer outro road movie padrão, assim, genérico, que a gente já viu, e ele perde muito do estilo que ele tinha ali no começo, que é o que mais me chamou a atenção. Então, eu acho que ele dá essa caída e fica meio que no meio do caminho. Eu gostei muito do começo do filme, e do meio pro fim eu acho que ele é um filme perdido, sem propósito, assim. Uma coisa que a gente falou meio do Nosferatu aqui, que eu me lembro. Você assistiu com a Simélia sozinho, amigo? Com ela. O que ela achou? Ela odiou. É engraçado, porque assim, eu vou manter isso no ar, tá? Eu vou começar a conversa por aí. Porque eu assisti com a Carla no cinema e eu gostei muito mais do que a Carla. E assim, isso não é uma justificativa do tipo, cara, 3 caras brancos de terno de gravata borboleta falando sobre feminismo. Não é isso. Mas assim, nós infelizmente sempre vamos incorrer nesse tipo de problema, né? Então não vamos ser as pessoas que vão doutrinar sobre o que é o feminismo ou não dentro do cinema. Eu posso falar um pouco sobre impressões e comparativos, sabe? Eu queria começar dizendo assim, aproveitem porque filmes como esse saindo pelo selo da Warner, da Paramount, da Columbia, da Netflix, não vão acontecer mais. Esse é aquele filme que você imagina assim, o Seth Rogen e o Saul Saperstein sentados vendo o corte final e falando assim, porra, sabe? Esse aqui que os executivos vão sentar pra ver o corte final, vão olhar e falar assim, caralho, como é que eu vou vender isso daqui? Então assim, pra mim, é triste falar isso de uma maneira externa, falar isso de indústria e não do filme, mas assim, eu acho que o maior mérito desse filme é ele inacreditavelmente ter saído do jeito que ele saiu com o selo Warner Bros. Estampado ali. Eu tenho dificuldades de acreditar que a Warner aprovou um filme desse pra lançamento, distribuição mundial, sabe? E esse é o principal mérito desse. Esse filme não tem a menor cara de estúdio. Ele é muito original. Bom, dito isso, assim, ele é muito ousado em termos de várias coisas que ele faz são muito ousadas pra um filme de estúdio. Especialmente na época que a gente vive em que os filmes são muito caros e que a expectativa de retorno é muito alta e que o risco dos estúdios é muito baixo. Da Warner mais ainda, vamos lembrar que esse filme foi produzido e distribuído na era David Zaslav, é o que me impressiona ainda mais, o rei dos cortes, o rei dos, eu prefiro reduzir em imposto do que lançar isso aqui pra ter prejuízo, deixou esse filme sair. Então isso assim, me impressiona muito que esse filme tenha saído pelo selo que ele saiu. Eu acho que se a gente tivesse a impressão, se esse filme tivesse saído por aqueles filmes que tem 40 produtoras diferentes, que tem fonte de renda do estado, o filme é da Pathé, é da Canal Plus, alguma coisa assim, eu ia pensar menos do filme do que eu penso com ele sendo da Warner. E a gente que assiste muito filme, que acompanha muito essas coisas, a gente tem que ter essa leitura
de... Gente, é muito raro pra Warner fazer uma coisa desse jeito, sabe? Supostamente esse filme custou 90 pila, mesma coisa de Pecadores. E esse filme não deu retorno de bilheteria, e quando eu saí da sala de cinema, eu pensei assim, gente, esse filme vai ficar uma semana em cartaz. Ainda bem que eu vi hoje, porque semana que vem não vai estar mais. E dito e feito. Porque ele é muito alternativo em termos de, olha, um filme da Warner sobre a noiva de Frankenstein com a Jessie Buckley, com Christian Bale, dirigido pela Maggie Gyllenhaal, de A Filha Perdida. E esse filme ser assim, é muito surpreendente, assim. Eu nunca imaginava. Pelos trailers, eu entrei na sala achando que eu ia ver um filme meio blasé. Eu achei que eu ia ver uma coisa muito mais Vandinha do que isso que a gente viu aqui, sabe? E não, o filme não é nada. O filme fez 23 milhões mundial. Pois é, o filme não é Pagou nada. a Jess Buckley só. Então, lembrando que o orçamento de 90 geralmente implica em mais ou menos 90 também de marketing. Então o filme saiu num prejuízo de 170 milhões de dólares, no mínimo, assim. Mas, de novo, dane-se, a gente não tá aqui pra falar, a gente não é fiscal de bilheteria. É só porque a gente faz a leitura do que o estúdio pensa, né? E assim, eu acho que esse filme tem muitos méritos por isso, por ter saído por um estúdio. É aquele filme que dá esperança na gente de que o estúdio ainda tem um mínimo de visão artística pra lançar um negócio desse, sabendo, tendo muito baixas expectativas de retorno. É o tipo de filme que eu gostaria de ver mais estúdios fazendo. Dar um orçamento alto pra uma pessoa ter riscos, pra uma pessoa, sabe, botar pra frente um projeto com um caráter muito pessoal e seguir. Dito isso, o Lucas falou muito bem do primeiro ato e falou mais ou menos dos outros. Eu faço uma leitura um pouco diferente e parecida ao mesmo tempo, assim. A minha leitura não é entre atos, a minha leitura é de um filme intelectualmente muito estimulante, mas quando ele quer falar sobre uma história do ponto A pro ponto B, pro ponto C, pro ponto D pra se amarrar, muito blasé. Ele tem um pouco aquela cara de filme que o executivo... E aqui é importante falar também que esse é um filme da Warner. Ele tem um pouco aquela cara de filme que o executivo se meteu em certas decisões porque certas coisas os personagens não podem fazer, porque se o personagem fizer isso, ninguém vai gostar dele, não vai dar bilheteria. Se o personagem fizer tal coisa, isso aqui é inaceitável, o público não vai gostar, vão detonar nosso filme na rede social. Eu tenho esse sentimento em alguns momentos durante o filme. Então, intelectualmente muito estimulante, porque se você for lá com a cabeça aberta, uma cabeça totalmente pró-feminismo, pró-filmes alternativos, pró-leituras surreais das coisas, você vai sair com muitas questões interessantes. Eu saí desse filme e fui pra um bar com a Carly e a gente ficou falando sobre ele por umas 3 horas, assim. Porque esse filme me desperta muito essas coisas, sabe? É a autonomia de uma figura chamada noiva, porque ser noiva implica em alguma coisa, em ser noiva de alguém. Então, o que significa tirar isso? O que sobra da figura da noiva sem o alguém? O que é uma noiva sem alguém? O que significa? O que simboliza ser uma mulher nessa época ou em qualquer outra época? O que simboliza ser uma rebelde? O que simboliza ser alguém que fala palavrões? No caso que tem uma coisa meio Tourette. O que significa a Mary Shelley ser do jeito que ela é no filme? Como uma leitura de uma Mary Shelley rebelde na época anterior. E aí você sabe, quem sabe dos pormenores da Mary Shelley vai ficando mais envolvido com isso. Na primeira adaptação de Frankenstein não tem o nome dela, sai tipo assim, Senhora Percy B. Shelley, sabe? E tudo isso é muito simbólico pro que a Maggie Gyllenhaal tá tentando fazer. Então, quando a gente vai falar em feminismo, em expressões da mulher, o filme é intelectualmente muito estimulante, ele te traz muitas perguntas legais, você pensa muita coisa foda sobre o que ela quer dizer com muita coisa, o que aquilo significa, o que ela... o manifesto, pintar a cara que é o novo queimar os sutiãs, e a gente tá falando de uma revolução feminina, até que ponto, e ela vai tocar em temas como abuso sexual, ela vai tocar em temas, sabe, ela fala de uma caralhada de coisas intelectualmente muito caras ao feminismo que você sai estimulado se você pensa sobre isso, se você gosta disso. Ao mesmo tempo, tem algumas coisas tão banais, tem umas leituras tão rasas de feminismo for dummies, sabe, de feminismo de executivo, do tipo, a personagem da Penélope Cruz é um desperdício de espaço insuportável nesse filme. É tipo assim, eu já, ao mesmo tempo que eu tenho uma mulher, uma prostituta que está encarnando uma rebelde do século XIX, falando palavrões e sendo porra louca e sendo assim, desafiadora, e ela se suja e a dança dela é esquisita e o caramba, você tem uma personagem que não consegue falar numa reunião de homens, levanta a mão e não entra na rodinha. Então assim, às vezes ela é muito intelectualmente foda, às vezes ela é muito ela é muito boba. Então o filme tem essa cara de espantalho de Frankenstein que o Gusta falou mesmo.
mesmo. Só que não é não existe uma linha de qualidade pra mim, assim. Eu acho que o filme tem momentos muito estimulantes e momentos muito sem graça. Esses momentos muito sem graça, eles são muito ligados ao que conduz a história. Ao fio de, se eu for descrever esse filme pra alguém, ChatGPT, descreva a noiva, o que ele vai falar? Ele vai falar do roteiro, né? De como que vai, de como que o filme anda. E se você falar de como que o filme anda, ele é tão banal, ele anda tão pra trás. E assim, tem algumas coisas que me incomodam muito nele, particularmente as questões de estúdio, que me incomodam, mas eu entendo. Vocês repararam que ela é uma rebelde procurada que não mata ninguém? Vocês repararam que ela é salva do abuso 2 vezes por um cara? Então não parece que o filme está se contradizendo, que o filme quer ser intelectualmente muito estimulante, mas ao mesmo tempo ela não é capaz de agir. E pra mim é muito a cara do se ela quebrasse a cara de um maluco na calçada, ou se ela atirasse num policial, ela não seria gostável o suficiente pra eu conseguir vender esse filme pra um grande público. Então você não pode fazer isso. Então assim, você tem constrições mercadológicas em cima de um filme que quer se vender como um filme muito feminismo de academia, no bom sentido, sabe? Eu adoro filmes intelectualmente estimulantes, eu adoro quando o filme fica surreal, o filme é claramente muito Eraserheadico às vezes, assim, aparece uma cabeça numa jarra, ele tem umas cenas em preto e branco do nada, que são puramente reflexivas, puramente intelectualizadas, completamente desconectadas da história principal, mas que te dão um contexto do que aquela mulher tá sentindo, de por que a Mary Shelley incorporou naquela mulher. Então assim, tem tanta coisa pra tirar, tanta coisa pra extrair se eu sentar numa roda com os meus amigos de esquerda e falar sobre feminismo no cinema e falar sobre representações e simbolismo. E ao mesmo tempo a história cai nos lugares comuns tão chatos. O filme é um road movie chato. O filme, ela é uma mulher que ela tem agência verbalmente, mas ela não tem agência de verdade. Ela não se defende, ela parece estar sempre em crise, nunca sendo poderosa, sabe? De verdade. Porque ela não faz qualquer coisa que seja irreversível, entende? Que seja uma controvérsia irreversível. Isso me incomoda. Eu acho que funcionaria muito melhor se ela ferrasse, se ela fosse levada à violência, fazendo o filme dos outros, eu sei, mas assim, já que a leitura era de uma intelectualidade, de uma rebeldia, que a mulher é impedida de ser rebelde, porque a leitura que eu tenho do filme é essa, a mulher é sempre impedida de ser rebelde porque a rebeldia feminina é um problema pro status quo. Eu acho que a ideia central é essa, acho que vocês concordam, né? Mas ao mesmo tempo, não sei, ela não pode matar, mas a gente explora mais aqui, sobre isso. Faz sentido. A gente explora mais sobre isso depois, mas assim, ao mesmo tempo ela não pode matar um inocente, nem que seja por acidente, nem que seja sem querer, porque se ela matar um inocente, acabou. Aí a conversa vai tomar um outro rumo. Então assim, ela é uma rebeldia muito simbólica, muito de fachada, mas é uma personagem que não se arrisca a ser desgostável pelo público. Em termos de ações, ela é uma personagem muito desagradável, porque ela fala umas coisas desconexas, ela fala muita coisa escatológica, né? Então ela é desagradável de propósito, mas em tudo que ela fala, ela é desagradável, rebelde. Em tudo que ela faz, mais ou menos. Quando ela faz, ela é mais vítima, ela é mais precisa ser defendida. O Frankenstein vira um guarda-costas pra ela. E não porque o Frankenstein deveria ter mais centralidade no filme, longe disso. Eu acho que ele tem até mais do que ele devia. Mas assim, porque ele faz o trabalho sujo por ela e ela leva a reputação. Porque se ela fizesse, talvez ela fosse menos gostável, porque é um filme de estúdio, temos pressões mercadológicas. Enfim, eu tô também fazendo um argumento muito Frankenstein aqui, tô costurando muitas coisas, mas eu acho que eu sou muito levado ao filme pra falar assim, porque o filme é muito costurado, então a gente tem opiniões muito costuradas sobre ele no fim das contas. Eu falei pra vocês assim que eu saí da sala de cinema, gente, sério, a gente precisa ver, a gente precisa falar sobre esse filme, porque ele vai flopar, as pessoas não vão ver, ele não vai dar bilheteria, mas ele é muito interessante, e eu sei que a palavra interessante não significa nada, mas vocês entendem que assim, obrigado Capitão Fantástico, ele vale esse tipo de conversa, ele vale caramba, mas o que ela tentou fazer aqui? Por que ela tentou fazer isso aqui? Por que ela sai de uma adaptação na beira da praia da Helena Ferrante sobre uma mãe que tem dificuldades de ser mãe e ela vai parar aqui, nesse lugar sujo, escatológico, esquisito, colorido, estranho, sabe? É muito interessante, é muito legal esse passo que a Maggie Gyllenhaal dá, mesmo que eu tenha sentimentos dúbios com relação ao resultado, sabe? Ter esse problema de como o filme se estrutura, de como ele se costura enquanto roteiro. E é meio isso. Fiz sentido? Não sei se eu fiz sentido. Fiz mais sentido do que a Mary Shelley, sem dúvida. Mas assim, a minha leitura é costurada também. É um filme de ótimos momentos e um filme de momentos blé, que talvez nem sejam culpa da Maggie, talvez sejam culpa da estrutura. De o filme precisar ser vendido de
outra maneira, sabe? Cara, eu acho que tem algumas coisas no meio do filme que ficam falando dessa pegada do filme ter esse feminismo for dummies, né, em alguns personagens, em alguns atos ali. Cara, uma coisa que eu fiquei incomodado foi, cara, você vai colocar a sua personagem principal, que é pra ser a noiva da porra toda, que é pra ser a rebelde, a fodona. É um personagem que você gosta de acompanhar, que você quer ver ela em tela, que é um personagem que faz o filme ficar vibrante, assim. E aí você vai colocar ela pra tudo que vai acontecer com ela é alguém tentando abusar ela. Então, cara, eu acho que acontece umas 3 vezes no filme. E aí vem um cara pra salvar ela. E isso aí foi uma coisa que, assim, da primeira vez que acontece, beleza. Até acho que aquela cena da boate é muito boa, porque você vê o Frankenstein saindo, se tornando o monstro que ele fica tentando segurar, né? E não pôr pra fora toda a violência que ele é capaz de cometer. Então aquela cena serve muito pra isso também, pra ela ver o que ele é capaz de fazer. Mas dali pra frente, cara, eles vão colocando alguns momentos muito repetitivos, assim. Cara, todo mundo que para ela vai tentar fazer isso, né? Acho que fica meio forçado, assim, no filme. Não, e tudo bem, tipo assim, se ela quiser falar muito sobre abuso, beleza. Sabe, falar sobre feminismo numa sociedade horrorosa como a gente tem, é falar muito sobre abuso, é inevitável. Sim. Mas assim... Mas tem maneiras de colocar isso, então. Falando de um filme, você fazer 3 cenas sobre abuso e a conclusão das 3 cenas ser a mesma, você não consegue dar um senso de progresso real pra aquela personagem, sabe? Nem de progresso, nem de regresso. Pode ser que o excesso de tentativas de abuso quebre ela como personagem. Isso é uma história a ser contada. Pode ser que o excesso de tentativas de abuso faça ela reagir de forma violenta. Isso é um outro arco de personagem. Pode ser que ela encontre uma outra maneira de superar esse tipo de coisa. Mas, assim, eu acho que não tem arco. Eu acho que ela, acontecendo 3 vezes e a solução sendo praticamente a mesma nas 3 vezes, qual é o arco? Aonde de novo, pegando o gosto, o que é que você tá querendo dizer? Você tá só costurando, fazendo sketches sobre o que é ser mulher, sabe? É isso. Se for isso, eu acho que falta, sabe? Eu acho que acaba redundando mesmo. Tem uma coisa ali que, assim, quando acontece não me incomoda, mas eu acho que começou a me incomodar mais quando eu penso sobre o filme, justamente porque eu acho que os problemas vão aparecendo ali quando vai chegando na conclusão. Mas é uma coisa que acontece lá no começo. No começo do filme a gente já tem a Mary Shelley se apresentando e falando que vai tomar posse do corpo da Aida, né? Beleza. Isso antes da Aida morrer. A Aida morre e Frankenstein chega na cientista, vamos desenterrar um corpo, quero que você me ajude a ressuscitar uma mulher aqui pra ser a minha noiva, tô muito sozinho. Vamos lá. O primeiro túmulo, sem saber quem era, que tira ali, é coincidentemente o de que Mary Shelley possuía. Cara, isso daí depois ficou muito na minha cabeça. Cara, amigo, mas assim, é o nitpicking, né? É procurar pelo em ovo do Armadilha. Eu acho que é desimportante pra história ser conduzida. Até porque, assim, a Mary Shelley matou aquela mulher pra revivê-la. A Mary Shelley matou ela pra contar a história, né? Então não é que ela possuiu e depois acharam. Tipo assim, ela então, morreu porque eu tô escrevendo... Assim? Porque ela tá escrevendo a história, né? Entre aspas, ela tá escrevendo a história. Então ela matou a mulher porque ela sabia que a mulher ia ser ressuscitada. Narradores impositivos, basicamente. Canetadas que os narradores dão. Porque isso, inclusive, perdura. O filme tem isso o tempo todo. No caso do cinema, por exemplo, né? O surrealismo do filme, desculpa, amigo. O surrealismo do filme, ele te permite... Surrealismo do filme é um pouco demais, mas assim, os momentos surreais, eles te permitem deixar isso pra lá. Beleza, gente, a história tá centrada aqui. Não pense, eles nunca alcançariam porque o carro vai a 10 km e o trem vai a 70. Não é muito isso. É mais... a história é sobre essas pessoas. Nós vamos mostrar, focar nos pontos que elas se encontram, porque é importante saber os pontos que elas se encontram. A coisa da verossimilhança, ela é mais quebrada, assim. E beleza. Totalmente quebrada. Não, total. Não é mais quebrada. Porque, assim, é muito fácil encontrar eles não sabem fugir, eles não têm noção de... eles são todos estranhos ali, eles ficam indo pro cinema toda hora. Então, assim, é uma coisa meio... Estou sendo procurado... Vou para o cinema com a cara limpa, exato, com a mesma roupa. Estou sendo procurado, vou para Times Square e vou assistir um filme no maior cinema que estiver o mais aceso possível, né? Pra assustar todo mundo. Como se o Frankenstein e a noiva de Frankenstein não fossem assustar o povo. E eu acho também que tem outras cenas, assim, que incomodam. Do tipo, as perseguições policiais, né? Aquela cena, tipo, 3 vezes acontece aquela cena da polícia fazer um semicírculo, apontar a arma e aí tem um discurso. Aí vem a polícia, faz
faz um semicírculo, tem um discurso. E isso também tem muita cara de executivo da Warner, né? Porque isso é muito CW, isso é muito TV da Warner. Essa coisa meio de resolver as coisas num círculo de policiais, porque é ali que se resolve. É o máximo da tensão que o espectador pode ter. É um círculo de policial bobalhão, né? Meio Scooby-Doo, assim, aquela coisa meio cara. todo mundo Até a cara apontando a dele, arma os e caras não meio sabe atirar. perdido. E aí a arma cai, e aí alguém chuta a arma, e aí pega a arma, e aí atira pra cima pra mostrar que tem bala. Eu entendi que você tá atirando pra cima pra mostrar que tem bala. E aí repete ali depois, faz de novo. Aí depois outra vez. Então, tipo, fica uma coisa meio... Você tá usando esses artifícios narrativos pra avançar com a história e pra fechar, muito o que o Luiz falou. Quando eles tentam fechar a narrativa, quando eles tentam fechar o roteiro, eles usam esses artifícios, esses fechamentos de lacunas, né? Como se você estivesse costurando mesmo. Pega um pedaço aqui, um pedaço ali e junta eles pra formar o que você quer ali narrativamente. Mas eu acho que agora você me ajudou a resumir bem, assim. O que mais me incomoda no filme, no fim das contas, é justamente ele ser um filme com uma ideia muito ousada, um filme muito original, que tem o seu estilo próprio, que tem essa pegada punk, neo-noir, que funciona muito, só que usa muito esses clichês. A partir do momento que você vê que ela vai pra um visual noir, neo-noir, assim, e aí ela usa vários clichêzinhos ali do cinema noir. Aí ela usa vários clichês, igual o Augusto citou aqui, de que é coisa de CW ali. Então, eu acho que isso é o que mais me incomoda, porque o filme, ele vai caindo nos pontos comuns, assim, ele começa muito bem pra depois e voltar pro genérico, sabe? Não só bem, ele começa muito ousado pra acabar do jeito que ele acaba. Ele é um filme que tem um vilão, né? Tipo assim, o vilão principal lá, ele já é apresentado na primeira cena, que é o chefe da máfia. E eu acho um desperdício não ter esse vilão, não ter esse antítese ali pro casal, porque eu acho que ia funcionar muito bem. Primeiro porque ele é um vilão, ele é um velho que dá muito medo. Ele realmente funciona como vilão, como um mafioso ali. Segundo que eu acho que ia dar uma antítese muito boa pro que eles estavam vivendo, assim. É muito mais desafiador pra eles fugirem da máfia do que fugir daqueles dois pangaré lá da polícia, né? Tipo assim, eu caguei pra máfia, assim. Eu acho que o vilão dela é ele, o Frankenstein, sabe? Mas e aí, de novo, a ideia... Mas não é... Não imprime, Gente, eu né? acho Não tá ideia... impresso no filme isso. Mas Esse é o ponto. Que eu tô falando, assim. O filme é intelectualmente muito estimulante. Tipo assim, você vai entender essa personagem de um ponto de vista muito academicizado, sabe? Você Mas vai é um filme entender de ação, de Mas aventura. é aí que tá o problema. Então, assim, o que são as melhores coisas desse filme pra mim? É o que ele tem de acadêmico, é o que ele tem de difícil, é o que ele tem de questão, de pergunta. O que ele tem de preciso levar pessoas ao cinema porque eu preciso pagar essa galera é sim. fraco, é ruim. Então, assim, todo o núcleo verossímil do filme é chato. Tem uma máfia que não aparece, tem uma polícia bocó que não aparece, tem uns cercos que são impossíveis de fugir, eles fogem, tem umas... Então, assim, se você for encarar o filme como um Bonnie e Clyde mesmo, assim, como um filme de um road movie de bandidos, de rejeitados da sociedade que estão fugindo pra polícia, tchau, esquece, não presta. Ele presta muito mais por mensagem. Onde ele é ousado, ele é estimulante, ele é curioso, ele é diferente. Aonde ele é história, ele é meio blé. Eu imagino que a maior parte das pessoas, tanto é que o filme não ficou na sala de cinema, a maior parte das pessoas vai sair e falar, tá, ok, tá bom, a mulher é esquisita, eu tenho uma pergunta, né? Sabe? Pra vocês. Vocês acham que o que minou esse filme, assim, foi o Coringa 2? Folia 2? Nossa, eu ia perguntar sobre o Coringa. Tipo assim, é a mesma... Tem uma estética, Tem a vibe, né? tem a vibe. Tem uma estética de... Eu não consegui parar de pensar. Eu falei, gente, mas e se a Lady Gaga estivesse interpretando esse papel? Eu ficava me perguntando. E eu ficava real me perguntando. Obrigado, Jess Quando Butler. saiu o filme, todo mundo comparava, né? Falava, tipo assim, mais um foliador, mais um Joker, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, mesmo com a distância já do tempo, né? Os filmes têm 2 anos de diferença, né? O Joker 2 é de 2024. O Coringa 1, ele é um filme, a gente fala muito sobre isso, né? O Taxi Driver requentado, ele é um filme com uma baita estrela, que tem uma estética muito, aquela coisa que a DC ainda vendia, né? De, uma coisa mais dark, a cidade é suja, não sei o quê. E assim, vocês sabem que eu não sou um grande fã nem do Coringa 1, mas eu acho que ele tem discussões interessantes sobre rejeitados, sobre, né, a saúde mental dos rejeitados e como a sociedade pressiona pessoas ao ponto da explosão, e aquela reação dele é uma reação inevitável de uma pessoa fudida pela sociedade. Que era o que deveria ter acontecido com ela, né? Se você tá falando sobre isso, isso deveria ter acontecido com ela. Então isso tem um paralelo com o Coringa 1. E aí o Coringa Foliador é um meio que o Todd Phillips
Phillips pedindo desculpa pelo que o filme virou, sabe? Uma coisa meio Fiuk, desculpa por ser homem, meio insincera. Ah, não, ó, vocês não... Um Tropa de Elite 2. Ah, vocês não entenderam o que eu quis dizer no primeiro filme, então eu vou fazer uma correção de rota aqui, sabe? Não, mas eu não tô falando de roteiro. Não, mas aí tô falando de impressão de público. Mas aí eu vou chegar, Porque ele fracassou lá, com o público. Eu vou chegar ali. Eu acho diferente porque o Todd Phillips, a minha sensação é que o Todd Phillips fez um filme pra fracassar. Ele fez porque era um filme apologético. Entendi. Ele era um filme que ia pedir desculpa por ter feito sucesso. Então não ia dar Foi certo, mal, gente, assim. eu não sou incel. Então, não ia dar certo, assim. É meio isso. Foi mal, gente, eu não sou incel. Quando eu saí de A Noiva, não sei se eu virei pra Carla, mas eu pensei assim, esse filme nunca vai fazer dinheiro. Nunca. É a primeira coisa que eu pensei, esse filme nunca vai fazer dinheiro. Eu acho que é um filme de estúdio que não é um filme de estúdio. Ele é um filme de festival. Ele é um filme de sala de cinema de rua, público. Ele não é um filme de Cinemark. Ele não é um filme de Kinoplex. Entendi? Então, assim, eu acho que ele simplesmente não é o tipo de filme que vai atrair grandes audiências. Nunca seria. Não tem essa cara, não tem esse perfil. Por isso que eu tô falando que é o filme que você senta no corte final, se você for executivo, que precisa vender, e fala assim, fudeu, o que eu vou fazer? Por isso que o trailer não tem nada a ver com o filme. Porque você, se eu for, pelo menos eu vou dar uma bilheteria, porque parece uma coisa meio Vandinha Gugu Muck aqui, sabe? Meio pós-punk, o punkzão, igual o Lucas falou, neo-noir. Quem sabe vai ser uma coisa meio Coringa 1, é Frankenstein, eu adoro Me lembra Cruella, o trailer. Eu adoro filme de terror, então Nossa, assim, eu vou pelo Frankenstein. Pra mim é muito Paris Filmes. Então assim, ele... Quando você vê que o trailer é daquele jeito e o filme é desse, pra mim abriu minha cabeça. Falei assim, eu entendi agora, porque esse filme nunca vai fazer dinheiro. Então eu acho que a comparação não é justa, porque o Todd Phillips tem uma coisa meio apologética, de olha, gente, não sou incel, venham ver meu filme, não sou incel, tá? E aí ele constrói um filme no anticlímax. Esse filme não é construído no anticlímax, esse é um filme feminista de festival, só que por acaso ele custa 90 pila e ele saiu pela Warner com distribuição Mas global, eu acho que eu tive uma sabe? impressão parecida com o Gusta, e eu acho que vai por uma vertente completamente diferente, comparando com Coringa 2. Esquece Coringa 1 e esquece, tipo, toda a temática, o porquê o filme é feito, todo o conceito do filme. Eu acho que os dois filmes não se relacionam de maneira alguma, mas visualmente sim, aquela coisa do casal rejeitado pela sociedade, que vai mover um movimento rebelde na sociedade. Eu entendi o paralelo. E agora você tem, entendeu? Eu acho que vai muito nessa vertente. Cara, tendo Coringa 2 como um filme que lançou 2, 3 anos atrás, é impossível assistir esse filme, quem assistiu o Coringa 2, e não lembrar, no mínimo, assim. Exato. Um pouco ali. É um pouco da comparação do público, tipo assim, nossa, eu já fui assistir um filme e me arrependi. Será que eu vou pagar pra ver outro casal doido e me arrepender então, de novo? Aí as primeiras pessoas que assistem falam, não compensa. Aí ninguém assiste. Tipo assim, vira uma coisa meio, nossa, eu já tive uma experiência traumática com um casal doido, Coringa e... Como é que era o nome da Arlequina? Eu já tive uma experiência ruim do Coringa com a Arlequina. Eu não quero ter uma experiência negativa de novo agora aqui, pagar ingresso de cinema e tudo mais. Parece que é meio mais do mesmo. É tipo filme de super-herói, parece que você tá indo ver fala, coisa tipo de franquia. assim, que o público desavisado vai fazer o boca a boca... Não, vai fazer o boca a boca dizer assim, não, gente, é tipo Coringa 2. Você acha? É tipo Coringa 2 ruim demais. Tipo isso. Essa é as pessoas vão sair do cinema e falando isso. Tipo assim, não, por que não vende? Porque, tipo, um casal doido, o filme não funciona direito, não entendi muito bem a história, e é isso, sabe? Passa pra frente, assim, a essa informação, e aí o filme não corre no boca a boca, essa discussão, que no fim das contas é muito interessante, ela não pega porque o público foi ver um filme de aventura, foi ver um filme de ação. Eu fui ver que a descrição do gênero do filme é, tipo assim, romance, drama, sci-fi, horror. ele é um Frankenstein. Tipo assim, as pessoas vão querendo assistir um filme e entrega muita coisa pra ela que ela não tava entendendo ali que isso ia ser entregue, né? Mas, plus, uma reflexão filosófica que é muito importante, né? Que inclusive, o livro Frankenstein nasce dessa reflexão filosófica, né? A história do Frankenstein, ela é muito mais melancólica, é super melancólica. Nasce de uma ideia muito mais do que de uma história, né? Nasce muito mais de uma reflexão filosófica do que de uma história em si. Então, eu acho que rolou um pouco isso. Eu acho muito engraçada nesse filme, que sempre que a gente lembra assim, o Frankenstein no livro, ele vira um erudito, né? Ele vai ler vários livros e tal, ele aprende a tocar instrumento. Tem uma cena que ele mata os caras e sai correndo. Eu não sou assim, eu toco violino. Muito bom.
Ai. Eu entendi onde vocês queriam chegar, gente. Eu só não concordo tanto, porque eu acho que o Coringa 2... Primeiro que o 2 tem uma coisa muito relevante. O 2 e a Lady Gaga. Então é assim, cultura pop, estamos aqui. Cultura pop, venha. Vai ter a Lady Gaga. Sim. A Lady Gaga é atriz. Todo mundo adorou Coringa 1. Coringa 1 é filme de Oscar, gente. Assim, todo mundo adorou Coringa 1. Venha ver Coringa 2. E aí o Todd Phillips faz aquele filme, me desculpe, sabe? Eu acho que esse filme é um filme... Qualquer pessoa que vai... Gente, a gente falou sobre Devoradores de Estrelas semana atrasada. Devoradores de Estrelas é um filme de cinema. Um filme de público geral, mainstream. Esse filme é um filme de festival, gente. Esse filme é um típico filme. Você sai da sala de cinema e fala assim, clássico cult. Daqui a 10 anos vai ter uma rodinha de cinéfilos que vai falar assim, gente, lembra da Noiva, da Maggie Gyllenhaal? Sabe? Pra mim, já saí do cinema com essa cara, sabe? E eu não acho que ele tem um apelo comercial que talvez a Maggie Gyllenhaal tenha enganado o estúdio pra dizer que tinha. Exato. Sabe, é isso, Tentaram assim. vender, né, pra ela. Não é um problema. Eu acho que, assim, é um problema que eu tenho a impressão que esse filme tem remendos de executivo. Eu tenho a impressão que ela não tem tamanho suficiente, apesar de ela ser muito famosa, uma executiva há muito tempo, ela não tem tamanho suficiente pra falar, opa, corte final, 90 pila, corte final é meu, vou costurar acordo tal e tal e tal e tal. Eu acho que ela não tem isso. O próprio Ryan Coogler, ele faz o filme original do ano, em 2025, né, com um orçamento muito similar, inclusive, consegue um puta de um contrato, que os direitos do filme vão ser dele daqui a 25 anos, alguma coisa assim, mas o Ryan Coogler já rendeu dinheiro pra caramba pro estúdio antes disso. Assim, beleza, eu já dei pra vocês aqui Creed e o caramba, então assim, 3 pra vocês e 1 pra mim. A Maggie Gyllenhaal não tem esse tamanho ainda, ela não deve ter negociado esse tipo de acordo com o Warner. E ela entregar um filme desses, que não tem apelo comercial, simplesmente não tem apelo comercial, não dá. Tem uma cena em preto e branco de uma cabeça de uma mulher numa jarra, falando coisas de inglês do século XIX. Isso nos primeiros 20 minutos de filme. Sério, gente, olha o mundo que a gente tava passando Super Mario Galaxy em 40 sessões diferentes no Cinemark outro dia. Não tem apelo comercial, não tem. E ok, isso não é defeito nem qualidade, é só uma constatação. O apelo comercial desse filme é 0, só que ele foi lançado como se tivesse. Pra mim, a leitura é essa, o boca a boca nunca ia fazer ele vingar. Nunca, mas nunca. O que eu quero ver agora é a Maggie Gyllenhaal porque assim, ela teve um roteiro adaptado e um roteiro original. Na verdade, 2 roteiros adaptados, né? Eu quero ver, porque assim, esse segundo roteiro dela, ele é mais original, né? Ele tem toda a estética da Mary Shelley, ela precisa de uma obra original. Se esse filme for indicado, não sei se ele entraria como adaptado ou não, mas eu acho que ele é bem original, né? Ele tem várias referências, mas original. Eu queria ver ela mais fazendo coisas originais, sabe? Porque eu acho que A Filha Perdida é uma história muito... Helena Ferrante, ela deixou todo o universo montado, sabe? Quando você consegue tocar, assim, o livro pelo filme, fica claro que a pessoa é boa de pegar a referência à obra original e transformar num filme. Aqui, eu já fico um pouco mais assim, cara, parece que tem mais mão dela, parece que ela pesou mais o que ela quer dizer, o que ela quer falar no filme dela e saiu esse filme Frankenstein. Pontos a favor dela, ela está falando sobre Frankenstein, então por enquanto tudo bem. Tipo, a estrutura salvou muito ela por causa da temática, né? Então, e vice-versa. Então, eu acho que eu quero ver mais pra frente a Maggie Gyllenhaal sem nepotismo e não vale ficar colocando o irmão dela lá à toa, pra fazer nada. Mas os dois também são filhos de diretor, então aí ela também não pode fazer filme, então não tem jeito. Não, mas é que o Jake Gyllenhaal, ele está fazendo nada nesse filme, né? Tipo assim, qualquer outra pessoa faria o que ele faz aqui, é bizarro. E o Jake Gyllenhaal cameo da Marvel. Olha o irmão dela, ela pôs o irmão dela no filme. Exato. E se colocasse ele como detetive também, a gente já viu tanto o Jake Gyllenhaal como detetive que a gente ia falar, não, tira o Jake Gyllenhaal de detetive que eu não aguento mais. Mas é isso, quero ver ela fazendo mais coisas, sabe? Tipo, dá pra ver que ela tem muitas ideias boas, ela tem um pulso firme, assim mesmo, de direção, seja pra uma coisa mais estruturada, seja pra uma coisa mais porra louca, mas eu fiquei curioso pra saber o que está por vir, né, na mão dela.
Não vá embora porque chegou a sua hora. Já assistiram A Noiva? Gostaram? Comenta aqui no episódio suas opiniões, porque a gente quer muito debater com vocês. E aproveita para seguir a gente no Instagram, @meiapantufa, no TikTok, @meia_pantufa e no Substack para ficar atualizado de tudo que rola no podcast. Obrigado por estar sempre com a gente. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Segue a gente em todas as plataformas que você usa. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Terça? Talvez tenha coisinha saindo aí essa semana, hein, gente? Fica de olho. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.